Quantos estavam aqui nas últimas 40 horas de 2 semanas atrás? Amém? A maioria, né? A gente sempre volta quando a gente é impactado, né? A gente não consegue mais sair desse meio da presença de Deus. Então, é muito bom. Não sei como tem sido para você, para mim tem sido muito bom poder ler esse livro, descobrir o segredo do lugar secreto. Eu tenho desfrutado de coisas grandiosas. E eu li um capítulo, acho que semana passada, que é o capítulo 28, que falava o segredo do desespero. Não sei se você lembra desse capítulo. E esse capítulo me marcou muito. Eu estava no ônibus, ou no metrô, né, na minha viagem aí até o trabalho, e eu fui muito impactado por aquilo, e Deus falou muito ao meu coração. E tem 2 trechos do livro do Bob Sorge, não sei se estou falando certo, do autor, sobre esse capítulo que eu queria ler antes de fazer aqui as minhas considerações com os irmãos. O pastor me disse que hoje eu tenho até às 18 horas para pregar, né? Então você não vai sair daqui antes das 18. Então a gente pode ficar à vontade com relação ao tempo, com relação a isso. E aí o capítulo 28, ele é a terceira parte já do livro, né? E o Bob começa lá, ele tem 2 trechos que diz assim: por muitos anos fui muito disciplinado em minha vida devocional, pois estava determinado a diariamente passar um período lendo a palavra e orando. Cada ano lia a Bíblia inteiramente em uma tradução diferente. Está muito melhor que nós, né? Adorava o Senhor com louvores e orava por uma longa lista de pessoas. Entretanto, eu ainda não tinha descoberto as maiores alegrias do lugar secreto, até o Senhor me conduzir a uma jornada não planejada. E aí um outro trecho diz assim: quando você fica desesperado por Deus, sua busca por Ele assume uma qualidade diferente. Quando sua sobrevivência está em jogo, você começa a buscar Jesus de uma forma diferente. Você fica com um olhar que parece meio amalucado. Olha para o seu irmão aí do lado, vê se ele está meio amalucado aí, com o olhar dele. Meio amalucado para as outras pessoas. Fica disposto a ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa. Nenhum preço é alto demais. Você olha para a pessoa, para outra pessoa e pensa: eu amo, o respeito, o considero uma ótima pessoa, mas se não sair do meu caminho, vou passar por cima de você, porque eu tenho que conseguir tocar em Jesus. E essas palavras do Sorge tocaram muito no meu coração. E eu falei: uau, que coisa impressionante, né? E aí, incrível, que eu termino de ler o devocional, faço ali uma oração, independente do lugar que eu esteja, e eu tenho estudado esses dias, nos alvos que nós fizemos no começo do ano, eu me propus a tirar uma certificação do mercado financeiro. Não sei se você sabe, normalmente um advogado tira A ou B, né? Um contador, acho que é o CRC, né? Tem algumas certificações, cada profissão tem a sua. Para trabalhar no mercado financeiro, eu não posso chegar lá de alegre, eu também tenho que ter algumas certificações. Eu tenho uma já, e eu vou tirar mais 1 ou 2 esse ano, são os meus alvos. E eu estava lendo a apostila que eu estou estudando, e aí eu comecei um capítulo e o Espírito Santo ministrou no meu coração, naquele momento, algo do capítulo. Eu falei: uau, mas não estou lendo nem a Bíblia, nem o livro do Bob, e o Espírito ministra algo impressionante. Eu queria que o Arthur projetasse aqui. Eu vou ensinar um pouquinho para os irmãos de investimento agora, mas não é o melhor da palavra, tá? Isso aqui é só para você entender o contexto que Deus ministrou comigo. Existe uma teoria, que foi a que eu estudei nesse dia, que é o princípio da dominância, que é daquele rapaz ali, Markowitz. E ele fala assim, no princípio da dominância, que quando você vai fazer um investimento, você primeiro calcula o risco dele, obviamente baseado no retorno que ele vai te dar. Então ali tem 2 linhas, seu investimento inicial está lá, o retorno esperado. Se você vai investir R$1.000, o ideal é que você ganhe o dobro, o triplo, 4 vezes mais. Mas para você ter esse tipo de retorno, o seu risco tende a ser maior. É isso que ele diz, né? Então, assim, quero correr mais risco, eu preciso ter um retorno maior. E aí tem 4 exemplos ali, sendo bem rápido para os irmãos. O número 1 ali, ele corre menos risco e tem menos retorno, certo?
Estão vendo ali a bolinha do 1? A bolinha do 2, ele corre o mesmo risco do 1 e tem um retorno maior. Então, naquele investimento, qual que é o melhor? O 2, certo? Porque ele te dá mais retorno. Aí a gente corre um pouquinho mais de risco, vai lá para o 3. O 3 ele tem quase o mesmo rendimento do 2, mas eu corro muito mais risco. Então, vale a pena? Talvez não, melhor o 2. Já o 4, ele me dá muito mais retorno e eu corro muito mais risco. O que é que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Dá um tique aí, Arthur, no slide. E aí Deus falou, né? Muitos querem buscar a minha presença. Eu tinha lido esse texto aqui do Segredo do Desespero. E nós, na vida cristã, temos um objetivo, que é a presença de Deus. Se você pode até ter vindo para a casa do Senhor por alguma busca específica, mas quando você se converte, seu coração queima por Jesus, há algo que você deseja, que é a presença de Deus. O retorno que você vai ter sempre é a presença de Deus. E o risco que você vai correr depende. A religião, ela vai te pedir um risco mínimo, 0 quase. A religião vai querer muitas vezes te parar para que você não seja extravagante, para que você não seja alguém que faça alguma coisa amalucada, como diz o Bob. Mas o desespero, que foi o que ele falou naquele capítulo, é quando você corre muito risco das pessoas talvez te julgarem, talvez de você ser alguém mal compreendido e de você não ter talvez a compreensão geral daquilo que você tem sido ministrado. Então, você conhecer um pouquinho mais de investimento, orem por mim, preciso passar na prova, tá? Mas essa é uma teoria de investimento que serve muito para a nossa vida hoje. E aí você vai meditar na sua e ver o quanto de desespero você precisa para alcançar a presença de Deus hoje. Amém, irmãos? É isso que eu quero falar um pouco. Desespero, ele é o antônimo de religião. É o inverso, é o contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fui buscar no dicionário normal, né, o que falava o significado de desespero. Fala assim, uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Um segundo ponto, estado de consciência que julga uma situação sem saída. Tem alguém assim aqui? Tem alguma coisa que você precisa, que você olha assim e fala, não tem saída para isso. Então você deve estar um pouco desesperado por Deus. Esses dias têm sido muito preciosos para mim, porque eu tenho sentido muita fome, muita sede de Deus. E eu fui buscar, tenho lido alguns livros junto com o livro do Bob, né, porque ele fala de alguns assuntos, e eu fui em alguns outros livros, eu tenho alguns lá. E tem um livro do A.W. Tozer, não sei se você trouxe sua anotação aí, talvez te sirva para você buscar depois. O Tozer, ele escreveu um livro, Em Busca de Deus, que é esse livro aqui. Igual da última vez, eu não vou presentear e nem jogar para ninguém o livro, nem vou emprestar também, porque não devolve, né? Então, Em Busca de Deus, do A.W. Tozer. É um livro muito bom. E aí, ele falando um pouco sobre isso, sobre religião e sobre busca de Deus, ele diz assim, num trecho do livro, a operação inteira da conversão religiosa tem sido feita de maneira mecânica e sem vida. A fé agora pode ser exercitada sem abalar a vida moral e sem constranger o ego adâmico. Cristo pode ser aceito sem que se crie nenhum amor especial por ele na alma do seu receptor. O ser humano é salvo, mas não tem fome nem sede de Deus. Na verdade, ensinam-lhe especificamente dar-se por satisfeito e encorajam-no a se contentar com pouco. Esses são um pouco dos nossos dias hoje. E é esse desafio que nós temos pela frente aqui, de não nos contentarmos com pouco. Queremos mais. Por mais que você fique desesperado, você quer mais. Você vai nesse nível. E eu quero ler um texto que diz um pouco do que é o Evangelho. Jesus falando a respeito do Evangelho, lá em João 17. Os meninos lá vão me ajudar bastante hoje. Igual da última vez eu vou ler muitos textos. E aí os irmãos me ajudam, né? Vamos ver um pouco do que é o Evangelho. Vamos ler juntos, João 17, 3. 1, 2, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conheçam a Ti. Nossa vida, muitas vezes, não está regrada nesse versículo. Às vezes nós queremos muitas coisas. E conhecer a Deus não é o nosso alvo principal. É óbvio que de nós que estamos aqui vai ser 100% em nome de Jesus. E eu tenho certeza, você está aqui, né? Então você não veio aqui simplesmente para passar fome,
por acaso. Você veio aqui porque você tem fome de Deus. Você quer conhecer o Senhor, você quer conhecer Jesus. E eu quero dar 4 exemplos de uma busca desesperada na palavra de Deus. Quando nós lemos lá, são 4 exemplos muito conhecidos, mas eu queria meditar com os irmãos para que você saia daqui com o seu coração convicto, certeiro daquilo que você precisa e qual que é o despendimento de risco que você tem que ter. O quão desesperado você vai precisar ser para alcançar aquilo que você tem necessidade. Quero usar o primeiro exemplo da mulher do fluxo de sangue, algo muito pregado, muito constante nos nossos dias, e eu queria ler alguns textos para a gente ver o contexto aqui. O primeiro deles é Levítico 15. Antes de ler Marcos, eu quero ler Levítico 15, 25. Está aí, né? A versão tá diferente, né, Arthur? A minha e a sua? Amém. Então, eu vou ler aqui com os irmãos. Vamos ler juntos? Também a mulher, quando manar fluxo de seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Vamos continuar. Toda a cama e toda coisa conforme a imundícia da sua separação. O último será imundo, portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Isso era o que a lei dizia a respeito de uma mulher estar no seu período de menstruação. Mas a lei dizia mais, ela no período teria que se separar, e se continuasse o período, ela teria que ficar o período necessário separada. Obviamente que nós não estamos mais na lei, então não tem nenhum problema com relação a isso. Deus tinha uma preocupação com o povo quando Ele falou sobre essas coisas, mas eu não quero falar sobre a lei, não quero falar sobre isso. Que só contextualizar para nós lermos o tamanho do desespero da mulher em Marcos 5. Vamos lá? Marcos 5, do 25 até o 34. Vamos ler todos juntos de novo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo-se no seu corpo estar já curada daquele mal. Vamos avante. E logo Jesus, conhecendo que a virtude dele, a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe, os seus discípulos disseram, né? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olha em redor para ver a que isso fizera. Vamos avante. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E o último, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Uau! Se você entende o contexto judaico a respeito de uma mulher que estava com fluxo de sangue, a Bíblia é muito clara. Ela estava 12 anos padecendo daquele mal. E a Bíblia diz que ela tinha que ficar separada. Ela não podia ter contato com outras pessoas. Eu fiz um cálculo meio maluco de 12 anos, dá basicamente mais de 4.300 dias apartada de qualquer convívio de qualquer pessoa. Ela deveria ficar separada. Imagina você, 4.300 dias sem poder ter contato. Se ela fosse casada, ela não podia ter contato com seu marido. Se ela tivesse filhos, ela não poderia ter contato com as suas crianças. É desesperador ou não? Te leva a tomar uma decisão radical ou não? A versão que nós lemos diz que ela ouviu falar de Jesus. Tem a versão que nós lemos normalmente, que é a Ara, diz que ela ouviu a fama de Jesus. Jesus já era famoso naquela época, né? E ele é famoso até hoje, amém? Jesus é muito mais famoso hoje do que naquele tempo. Então eu fiquei pensando o tamanho que essa mulher precisaria enfrentar. Levítico 18, se ela não fosse casada ou não tivesse filho, obviamente que uma mulher no seu fluxo de menstruação não pode engravidar.
As irmãs sabem disso muito melhor do que eu. Mas ela não poderia ter marido também se ela não fosse casada. Olha o que diz lá, Levítico 20:18, um pouquinho mais na frente do texto que nós lemos. Está aqui, né? Eu estou esperando a televisão, mas não está ligada. E quando um homem se deitar com uma mulher que se tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, e descobrir a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do povo. Então, se alguém deitasse com essa mulher, se ela se casasse durante esses anos, ou se ela fosse casada e o próprio marido dela se deitasse com ela, os dois teriam que ser excluídos do povo. Os dois. O princípio da lei não falava que ela tinha que ser excluída, ela tinha que se separar, nem falava que ela seria morta por isso. Mas se houvesse o deitar de um homem com ela e o homem seriam excluídos, seriam mortos. E nessa situação, essa mulher, conhecendo tudo isso, ouve falar de Jesus, vê que tem uma multidão na frente e fala: eu vou enfrentar tudo que eu preciso, porque eu sei que se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Uau, irmãos. Imagina se ela está no meio da multidão, porque uma mulher com fluxo de 12 anos devia estar anêmica. Então, não sei como é que era a qualidade da maquiagem naquele tempo. Mas se ela não passasse uma boa maquiagem, iriam de cara descobrir que ela estava anêmica, que tinha alguma coisa errada com ela. Ou se ela se cobrisse toda e se fantasiasse, sei lá. E alguém descobrisse, por quer que seja, ela está numa multidão, ela tem que passar pelas pessoas para chegar até Jesus. Ela esbarra ou não? A Bíblia diz que quem esbarrasse nela, que é o último versículo de Levítico, tinha que lavar as suas vestes, se banhar, e somente à tarde ficaria puro de novo. Isso não é para mulher que tem um fluxo, isso é para quem tocasse nas coisas que ela tinha naquela época. Então, ou seja, todos aqueles que ela tocou, em tese, ficaram impuros. Será que todo mundo tomou banho? Acho que não, né? Nem sabia que ela estava com fluxo de sangue. Ou seja, ela arriscou tudo que ela tinha. Havia um desespero, eu gostei da palavra do Bob, né? Amalucado. Ela com certeza saiu com os olhos de casa, amalucada, para se encontrar com Jesus. Qual tem sido o toque que o Senhor precisa de você nesses dias? O mais incrível não é ela tocar em Jesus. O mais incrível é que Jesus sabia que saiu alguma coisa dele. Qual que é a virtude de Jesus que tem que alcançar a sua vida nesses dias? O que você precisa? Há muita virtude no céu. Há muita virtude nele. Ou talvez o seu toque, nós somos todos crentes, talvez nós estejamos tocando no Senhor. Mas quanto de virtude tem saído dele esses dias? Qual o tamanho do seu desespero? Lembra do nosso gráfico lá? Você tem um alvo, você tem um objetivo, presença de Deus. Mas qual que é o risco que você tem corrido nesses dias para alcançar isso? Talvez é nenhum ou zero. A gente é tão formatado na religião, às vezes, que Jesus não pode nem tocar em nós. E se ele tocar em nós? Eu vou cair, eu vou correr, eu vou ficar maluco na igreja, os irmãos vão me julgar. Porque as pessoas não julgam, às vezes, quando a gente está... Eu não sei, né? Eu já fiquei meio amalucado. Mas se você está, as pessoas vão te julgar. É fato. Você vai ter que enfrentar situações. Mas qual é o ponto? Você vai enfrentar ou não elas? Jesus pode tocar em você ou não. Jesus pode derramar de virtude sobre você ou não nesses dias. Próximo exemplo, quero falar de um outro exemplo muito conhecido, vou dar 4, esse é o segundo, que é Maria, ao derramar seu perfume, muito caro, aos pés. Em algumas versões também fala que ela molhou os cabelos de Jesus com aquele perfume. Vamos ler João 12, do 3 ao 8. Assim que os irmãos puderem colocar ali. Vamos ler todos juntos para você me acompanhar e não dormir aí. Vamos lá, João 12, do 3 ao 8. Vamos juntos? Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e enchendo-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, que é o Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendestes este unguento? Ora, isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tirava o que lhe ali se lançava. Vamos lá. Disse, pois, Jesus:
Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas em mim nem sempre me tendes. O último, que é o 9, não é? Ou só até o 8? Até o 8? Amém. Acho que tem um outro versículo aí, né, Arthur? Marcos 14. Porque aqui eu quis ler esse porque fala de Maria, fala do nome dela. E aqui ele só fala que Judas que julgou ela, né? Mas o outro verso de Marcos 14 dá alguns detalhes a mais. Vamos ler todos juntos de novo. Estando ele em Betânia, assentou-se à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher, não fala Maria aqui, mas é Maria, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Vamos lá. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, aqui não é mais só Judas, aqui são alguns que estavam no meio, começaram a se indignar com ela. E disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bradavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a para que a molestais, e ela me fez boa obra. Vamos avante, porque sempre o tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. E esta fez o que lhe podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Tem mais um, que esse é um versículo que eu quero ler também. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez será contado para a sua memória. Texto muito lindo. E esse dia para mim foi bombástico, né? Eu, ao ler o livro, li a apostila, e eu chegando no serviço, meu chefe fez uma reunião, que ele sempre faz, normalmente de manhã, e ele, para cobrar, normalmente, né? Falar o que a gente tem que fazer no decorrer do dia, e ele deu o exemplo da mulher que derramou perfume aos pés de Jesus. Falei, peraí, tem alguma coisa esquisita. Só que me veio tão forte o último versículo que diz que em todo lugar onde o evangelho fosse pregado, ela seria anunciada, que eu falei, uau. Ali, os irmãos sabem que eu trabalho numa instituição financeira grande, numa área comercial, não tem nada a ver com o evangelho, se é que eu posso dizer, né? Para as pessoas. Para mim tem tudo a ver, porque eu sirvo a Deus lá como eu sirvo aqui. Mas o meu chefe deu, eu nem lembro porque ele deu aquele exemplo, acho que era para falar que a gente tinha que dar o melhor no decorrer do dia, né? Fazer mais e tal, entregar tudo que você tem, entrega tudo aqui no banco e tal. Deve ter falado alguma coisa assim. Mas eu fui bombardeado por isso, eu falei, uau, essa igreja está parecendo um banco, né? Feito para você, segundo o slogan, né? Vamos lá, mas o texto me chamou muita atenção, aquela situação me chamou muita atenção, porque, mais uma vez, é uma situação constrangedora. A Bíblia diz que os fariseus, os homens, os que estavam com Jesus ali no momento, se indagaram e criticaram ela a respeito da sua postura. Primeiro, valia muito o que ela entregou. 300 denários. E, como sempre, a gente sempre vai pesquisar, né? Digamos que você, trabalhador comum aqui brasileiro, ganhe R$ 2.500. Eu espero que você ganhe 5 mil, 10 mil, 20 mil. Mas um salário médio aí do brasileiro é R$ 5.500, né? É menos, né? Mas eu coloquei aqui para o meu exemplo, um bom salário. R$ 2.500, aleluia. Vamos profetizar isso hoje, em nome de Jesus. R$ 2.500. Nossos dias úteis de trabalho são 22. Divide 2.500 por 22, eu não vou fazer você calcular isso. Dá R$ 114 por dia, se você ganhar esse salário. E a Bíblia diz que ela entregou um presente que tinha 300 dias de trabalho. Multiplica 114 por 300, dá R$ 34.200. Você já comprou um perfume de 10% disso? R$ 3.400? Eu nunca comprei. Não comprei nem de 1%, que é 340, né? Não comprei ainda nem esse. Mas olha o tamanho da loucura que essa mulher fez. Primeiro, eu não sei se aquela era toda a riqueza dela. A Bíblia não diz isso, se ela tinha só aquele recurso inteiro. A Bíblia diz que era um alto valor. E é até hoje um alto valor, se eu pensar num salário similar a esse. Mas ela pega algo muito valioso, se dispõe, eu não sei a quantidade de mulheres e de homens que havia naquele lugar, mas numa boa,
Se alguém chegar aqui, quebrar um perfume caríssimo, incendiar esse lugar com um cheiro, Jesus estivesse aqui, ela começar a lavar os pés dele, lavar os cabelos, isso escandalizaria a gente até hoje, irmãos. Até hoje escandalizaria. Você imagina 2000 anos atrás. O quanto isso não escandalizaria as pessoas. Mas perceba, qual que é o ponto aqui, mais uma vez, disso? Ela se dispôs a fazer algo louco. Ela tinha tanto desespero pela presença de Jesus e por entregar o melhor para o Senhor, que ela não mediu esforços. Foi criticada, com certeza. Eles queriam que ela desse tudo aquilo aos pobres, mas ela não se conteve por aquilo que ela poderia ser julgada. Ela não parou. Ela, com certeza, foi muito além. Ela amava tanto o Senhor que não se importou com o que pensariam dela. E aí? Quanto que nós amamos o Senhor e queremos a presença dEle a ponto de não nos importarmos com o que pensam sobre nós? Vamos avante. Eu quero falar sobre mais um exemplo. Esse aqui, precioso demais, sobre Abraão. Todos conhecem o contexto. Abraão, Deus pede Isaque em sacrifício para Abraão. E a Bíblia diz coisas muito importantes sobre esse texto. Eu queria ler com vocês, Gênesis 22, do 1 até o 13. Vamos ler todos juntos? E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, e ele disse, eis-me aqui, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, sobre uma das montanhas. Para aí, não precisa ler não. Oferece em holocausto. A gente normalmente vê a figura, né, de Abraão oferecendo Isaque com o cutelo e quase furando ali sua garganta, seu coração, sei lá que parte seria necessária. Mas a Bíblia diz que Deus deveria entregar Isaque em holocausto. O que é holocausto? Queimado, churrasco, né? O Carlão fala, né? Vamos fazer um holocausto, que é um churrasco. Deus pede para Abraão queimar Isaque. Tostar, botar na churrasqueira. Queimar. Obviamente sacrificá-lo antes, né? Mas queimá-lo. Vamos continuar o texto aqui. Vamos lá. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou. Fiz ler a palavra mais difícil, né? Que eu também não ia conseguir. Albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Está vendo? Ele pegou lenha, ele ia queimar Isaque. E levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos avante. Ao 3º dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E eis que disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos ler. E tomou Abraão... Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu filho, teu único. Então levantou-se Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Uau, que história impressionante. Deus pede para Abraão para pegar o seu único filho e queimá-lo. Fazê-lo em holocausto. Não sei se você... Eu sou pai agora,
Imagino que Abraão não deve ter ido cantando pelo bosque que ia queimar o seu filho. Imagino que ele não foi pulando, saltando, alegre, vibrando, porque ele ia queimar Isaac. Certamente o coração dele devia estar desesperado. Certamente o íntimo dele devia estar em ebulição. A Bíblia diz que ele sai logo cedo, a Bíblia não diz que ele contou aquilo para ninguém. Imagina ele contando para Sara que ele ia queimar o filho dele. Será que ela deixaria ele ir? Imagina Isaac se despedindo do povoado. Tchau, estou indo embora, eu vou ser queimado. Ele não contou nem para Isaac, não contou para ninguém. Sigilo total. Porque se ele falasse, certamente as pessoas iam falar, você está louco e o Deus que você serve é tirano. Foge dele. Certamente. Abraão não questionou em nenhum momento, né? Eu fui pesquisar, a gente sempre olha Isaac nos filmes, eu olhei no YouTube, e a figura de Isaac é de um garoto de 12 anos, 15 anos. Flávio Joséfos diz que Isaac tinha aproximadamente 25 anos nessa época. Mas a maioria dos estudiosos diz que ele tinha 37 anos. Isaac era um homem, eu tenho 35, Isaac era mais ou menos... Imagina Abraão com um homem similar a eu, levando para queimá-lo. Obviamente que não tem diferença nenhuma de queimar um de 12 ou um de 37, né? Para o pai não tem idade. Mas olha a figura, olha a cena. Medita, olha Abraão pegando um filho maduro, pegando um filho consciente, levando, e o diálogo deles é impressionante, porque ele não falou para Isaac que ia fazer aquilo. Ele só tinha certeza que Deus proveria. E aí tem um texto muito lindo, o Gabriel falou de Hebreus 11 aqui, eu quero ler Hebreus 11, 17, aí para vocês entenderem no que esse maluco Abraão cria. Vamos lá? 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu-se o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Volta ao 18. O final do 18 diz que Abraão creu que Deus tornaria trazer ele em vida dos mortos. Ressuscitaria alguém queimado. Eu nunca fui num crematório. Nunca tive essa experiência, não sei. Mas você imagina Abraão pegando as cinzas de Isaac e crendo que das cinzas ele iria ressuscitar Isaac. E aí? Dá para ir cantando? Dá para ir se alegrando? Irmãos, isso é loucura. Isso é desesperador. Você imaginar que alguém tem esse tamanho de fé, pelo amor de Deus. Mas, logo em seguida, no verso 18, depois que tudo aquilo acontece, Gênesis 22, 18, se o Arthur puder colocar aí, Deus reafirma uma promessa em Abraão sobre a sua atitude. Gênesis 22, 18. Apareceu aí? Não, né? Eu vou ler aqui. Gênesis 22, 18 diz assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, logo em seguida, Deus reafirma uma aliança a Abraão. E olha o que diz Gálatas 3, 8, que acho que é o que o Arthur tinha colocado ali, né? Gálatas 3, 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Abraão recebeu de antemão o evangelho. Se você acha que o evangelho foi anunciado, primeiramente por Jesus, 2000 anos depois, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o evangelho de Jesus. Havia abertura do véu, o véu foi rasgado, todos que pudessem chegar à presença de Deus se chegariam. Mas olha que conquista maluca. Olha o tamanho do risco que Abraão correu para ter o retorno de Deus de ser o primeiro homem a ouvir o evangelho. O primeiro homem a ouvir o evangelho. Isso aqui, ao ler, me constrangeu muito. A Bíblia diz, né, que Abraão normalmente viveu 1900 anos antes de Cristo, e ele com certeza foi o primeiro homem a ouvir o evangelho
da graça, o evangelho que Deus tinha para abençoar todos mais. Meu último exemplo, para que nós possamos orar aqui, é sobre Moisés. Um exemplo muito lindo, que Moisés também arrisca muito para ter algo de Deus. Êxodo 33, 12. Vamos lá, ler todos juntos de novo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Vamos avante. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que aches graça aos teus olhos, e atenta que esta é a nação, é o teu povo. É Moisés falando com Deus, tá? Moisés está dialogando com Deus. Depois irá a minha presença contigo para fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença, Deus disse para Moisés, e aí o 15, e disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vamos lá. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o que há sobre a face da terra? Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. 18 é importante, vamos ler juntos. Então, a resposta de Deus, porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderá ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Sentença de morte Moisés. Quero ver o Senhor. Moisés tem um diálogo, estão com Abraão na cabeça, né? Moisés tem um diálogo maluco com Deus. Deus fala para Moisés: eu vou mandar a minha presença contigo. Do nada ele fala: não, mas se o Senhor não mandar a sua presença comigo, eu nem vou. Mas peraí, mas eu não falei que ia mandar? Sabe criança birrenta, quando quer alguma coisa? Você fala: nós vamos daqui a pouco para o shopping, filho. Ah, não, quero ir para o shopping agora. Se não for para ir para o shopping, eu não vou fazer mais nada. Vamos comer antes de ir para o shopping? Já tentou isso com seu filho? Terrível, irmãos. Não anuncie o shopping antes da comida, porque não vai dar certo. Ele não vai querer comer. Então, ou seja, Deus fala: minha presença vai contigo. Verso 14, né? Responder: a minha presença irá contigo, te darei descanso. Ao 15, então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Peraí, que loucura é essa? Estou falando que vai, você está falando que não vai? Mas o mais importante do texto é que Moisés insiste e ele faz um pedido audacioso para Deus: eu quero ver a tua face. Moisés estava aqui no monte com Deus, a gente falou um pouco semana retrasada, que o povo temeu estar porque lá fumegava o monte. O monte estava pegando fogo, tinha nuvens escuras, raios, trovoadas. Moisés estava lá dentro, e Moisés era ousado, irmãos. Ele, no meio daquele cenário, falou: não, peraí, existe alguma coisa maior. A Bíblia diz, lá em Êxodo 25, Deus começa a anunciar o tabernáculo para Moisés. E nós sabemos que o tabernáculo, ele é uma pré-figura de Cristo. Então Moisés ouve a respeito do tabernáculo e fala: peraí, isso aqui é uma figura, isso aqui é uma imagem. Eu quero ver o projeto original. Deixa eu ver a planta original aqui. Eu não quero ver só a planta do tabernáculo. Isso aqui significa o Senhor, certo? Me mostra a tua face. Irmãos, não sei o tamanho do desespero que esse homem tinha por ver a Deus. Mas fato é que ele arriscou tudo. Ele não tinha nada que pudesse suprir aquilo que Deus poderia fazer nele. Olha o que disse Davi no Salmo 42, 1 e 2.
Você está aí? Salmo 41, 2, a minha versão diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Mais um homem maluco, louco. Ele já sabia que para ver a face de Deus seria necessário morrer. Seria uma vida de morte. Nós sabemos que no Novo Testamento nós já temos a morte e ressurreição em Cristo. Então, você fisicamente não vai morrer mais, se você hoje quiser ver a face do Senhor. O que vai morrer, possivelmente, são as suas vontades. São coisas que ainda te prendem. Mas eu acho que é muito importante nós sermos como Moisés nesses dias. Não dizermos para Deus, né? Não, obrigado. Isso não é o bastante, eu quero mais, eu preciso de mais, quero ver mais a tua glória. Não quero ver onde tu estivestes, queremos ver aonde o Senhor está indo. Quantos querem ver aonde o Senhor está indo? O versículo de Romanos 12, 1 fala de um culto nosso racional, mas um culto sacrificial. Romanos 12, 1 diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Tem que haver morte na vida hoje. Lá era uma morte física, hoje nós morremos e somos restaurados com Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3:8, se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele e não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseado na fé, para conhecer. Os homens de Deus querem conhecê-lo, conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confortando-me com ele na sua morte. Uau! Isso é o evangelho da graça. Conhecer Jesus, ser achado nele, fazer tudo o que você tem até hoje como refúgio, não vale nada. Eu quero me achar nele. Eu preciso dele. Coloca uma música aí para mim, Arthur, pode ser? Eu queria que você meditasse nisso que você ouviu. Foram 4 situações diferentes, né? Muito diferentes. A primeira falava de uma cura física que a mulher precisava. A segunda falava de uma adoração extravagante. Falava de algo muito precioso, muito caro a ser entregue. A outra falava de Abraão entregar o seu filho, único filho, à promessa. E crer que Deus o ressuscitaria dos mortos. E nós falamos sobre Moisés, desesperado, querendo ver a face de Deus. Nós estamos entrando por um caminho de oração, de jejum, que não tem volta, irmãos. Esse caminho não tem volta. Nós vamos nos apaixonar muito mais pelo Senhor daqui para frente. Nós não conseguiremos fazer nada sem antes nos colocarmos diante do Senhor. Nosso pedido de oração número 5 pela igreja é que haja fome e sede por Deus nesses dias. Há de haver fome e sede. Qual que é o toque que o Senhor tem que fazer na sua vida hoje? Qual virtude tem que sair dos céus para te tocar hoje? Ou quanto você precisa gastar para alcançar o Senhor, e não é nada monetário, é simplesmente entrega total ao Senhor. Às vezes você olha para a sua vida e existem muitas coisas mortas. Você precisa crer como Abraão que o Senhor vai ressuscitar aquilo que está morto. E assim como Moisés, o meu maior anseio nesses dias é ver a face do Senhor. É estar com Ele. João, lá em Apocalipse, quando vê o Senhor, ele diz, quando ele termina a visão, ele fala, eu caí aos pés como se estivesse morto. João conhecia Jesus, mas ele, ao contemplar aquilo, ele não conseguiu suportar tamanha glória. Ele se prostrou e caiu como morto. Talvez os dias que nós vamos viver de maior intensidade aos pés do Senhor é quando nós caímos como morto.
nós não nos preocuparmos mais com as nossas finanças, com aquilo que vai acontecer, com aquilo que está por vir. Deus está no controle de tudo. Nós só queremos a tua face. Queria que você ficasse de pé, começasse a orar isso. Deus, eu só quero a tua face.